Quando os sinos das aldeias anglo-saxãs começaram a tocar desesperadamente naquele amanhecer nevoado, poucos imaginavam que estavam prestes a testemunhar um cerco tão brutal que marcaria para sempre a memória da Inglaterra medieval. Era como se o próprio rugido do mar tivesse ganhado forma humana, avançando com machados erguidos, escudos pintados de vermelho e olhos que refletiam uma determinação antiga, forjada em séculos de guerra e mares revoltos. O cerco que estava para acontecer não seria apenas uma disputa por terras ou ouro, seria um teste de orgulho, resistência e sobrevivência. Um choque direto entre dois mundos que se recusavam a recuar. Aquela história, muitas vezes reduzida a uma simples invasão viking, na verdade escondia um drama muito mais profundo. Os anglo-saxões, acostumados a pequenas escaramuças, não compreendiam a magnitude da tempestade que se aproximava. Pois esses guerreiros do norte já haviam aprendido a transformar violência em estratégia e pilhagem em conquista. O que quase ninguém imagina é que por trás da fama de saqueadores havia líderes calculistas, comandantes astutos e uma rede de alianças que crescia como uma sombra sobre as ilhas britânicas. E naquele ano decisivo, eles escolheriam um alvo cuja queda ecoaria por gerações. Mas o que tornava aquele circo tão diferente dos anteriores? Por que os anglo-saxões, experientes em defender seu território, seriam esmagados de forma tão avassaladora? Talvez porque naquela época, um único erro, uma porta mal reforçada, um comandante teimoso, um aliado que não chegou a tempo, poderia decidir o destino de um reino inteiro. E enquanto os ventos do norte sopravam, trazendo o cheiro salgado do mar, uma pergunta pairava no ar como presságio. Quem realmente sairia vivo daquele confronto? Antes de continuarmos essa jornada por um dos momentos mais intensos da Idade Média, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você mostra que quer mais histórias épicas como esta e ajuda essa viagem pelo passado a alcançar ainda mais pessoas. Naquela virada do século IX, as ilhas britânicas estavam longe de ser unificadas. Ao contrário, formavam um mosaico de reinos independentes, cada um com suas disputas internas, rivalidades ancestrais e ambições silenciosas. Wessex, Mercia, Nortúmbria e East Anglia eram nomes que carregavam orgulho, mas também fragilidade. E foi justamente nessa fragilidade que o chamado Grande Exército Pagão viu a sua oportunidade. Vindos da Dinamarca, da Noruega e em menor número da Suécia, esses guerreiros não chegaram em pequenos grupos. Eles desembarcaram em força, como um exército organizado, trazendo consigo líderes que sabiam exatamente onde atacar. A Inglaterra daquela época era uma terra dividida, marcada pela religião cristã em ascensão e por tradições guerreiras que remontavam a tempos tribais. Os mosteiros guardavam conhecimento, ouro e prestígio. As muralhas das cidades estavam envelhecidas, muitas jamais testadas por verdadeiros cercos. E lentamente, os rumores sobre os movimentos vikings criavam tensão entre os líderes saxões. Poucos percebiam que, enquanto discutiam conselhos e impostos, o inimigo já estava se preparando para atacar o coração de um dos reinos mais orgulhosos. Entre muitos líderes que comandavam o exército nórdico, destacava-se Ivar, o Desossado, conhecido tanto por sua inteligência estratégica quanto pela frieza implacável. Ainda jovem, ele costumava observar mapas improvisados no chão de terra batida, enquanto seus irmãos afiavam armas ou bebiam ao redor da fogueira. O medo deles será nossa arma mais poderosa, teria dito Ivar em certa noite, encarando o brilho laranja das chamas refletido em seu rosto. Embora sua condição física limitasse seus movimentos, sua mente era afiada como uma lilã recém-forjada. Ele sabia escolher alvos, calcular rotas e explorar fraquezas com precisão desconcertante. Do outro lado, os líderes anglo-saxões buscavam manter sua honra e proteger suas fronteiras. Em suas salas de conselho, iluminadas por tochas, discutiam notícias vindas do norte com preocupação crescente. O rei da região que seria alvo do cerco, orgulhoso, confiante em suas fortificações, acreditava que os vikings eram apenas saqueadores em busca de riqueza fácil. Seus conselheiros o alertaram mais de uma vez. Majestade, eles não lutam como antes.
Eles marcham como um exército. Mas a arrogância, alimentada por anos de relativa paz, cegou a parte da liderança local. À medida que o grande exército pagão avançava, aldeias eram evacuadas, famílias abandonavam suas casas às pressas e monges tentavam esconder relíquias sagradas em cofres enterrados. Os sinais estavam por toda a parte. Mesmo assim, o rei anglo-saxão manteve sua confiança. Um erro que teria um preço terrível. O cerco começou ao amanhecer, quando os primeiros navios vikings surgiram no horizonte, como dentes sombrios recortando o mar cinzento. Os soldados saxões correram para as muralhas, mas já era tarde. Os nórdicos avançaram em formação, levantando grandes escudos e carregando torres improvisadas feitas com madeira retirada de aldeias incendiadas no caminho. A chuva fina que caía deixava o chão escorregadio e cada passo parecia lhe coar um destino inevitável. Dentro da cidade, o pânico crescia. Gritos de comando se misturavam ao bater de martelos tentando reforçar portões frágeis. Flechas cortavam o ar. O cheiro de fumaça começava a espalhar-se, enquanto os vikings ateavam fogo a estruturas externas para criar cortinas de fumaça e confusão. A estratégia de Ivar era simples e mortal: atacar de múltiplos pontos, forçar os saxões a dividirem suas forças e esmagá-los mar exaustão. Enquanto alguns grupos tentavam escalar as muralhas sobre uma chuva de projéteis, outros cavavam a base do portão principal, um trabalho sujo e arriscado, mas que enfraquecia a estrutura a cada minuto. Era possível ouvir o ranger ameaçador da madeira sendo corroída. Quando o portão finalmente cedeu, foi como se uma onda de estalho e fúria invadisse a cidade. As ruas estreitas se transformaram em corredores de morte. Espadas colidiam, escudos quebravam, e o som dos gritos ecoava entre as casas de madeira. O rei anglo-saxão tentou organizar uma última resistência, mas seus homens estavam cansados, divididos e aterrorizados. Em um instante decisivo, ao tentar recuar para formar uma nova linha de defesa, ele tropeçou e caiu. Seus guardas tentaram protegê-lo, mas os vikings avançaram com violência implacável. A queda do rei simbolizou a queda da cidade. Aquele foi o erro fatal. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens naquela tarde, o cerco já tinha terminado. Os vikings tomaram a cidade, pilharam seus tesouros e estabeleceram controle estratégico sobre a região. As muralhas, antes símbolo de resistência saxã, agora estavam marcadas por queimaduras e sangue. Os sobreviventes, poucos e traumatizados, carregavam nos olhos a certeza de que nada seria como antes. As consequências foram devastadoras. Com a queda daquela cidade, o equilíbrio de poder nas Ilhas Britânicas mudou radicalmente. Reinos vizinhos antes confiantes passaram a temer a chegada inevitável do exército nórdico. Alguns buscaram alianças, outros tentaram resistir, e muitos acabaram derrotados. Para os vikings, o cerco se tornou prova de sua força e de sua capacidade de conquistar territórios, não apenas de saqueá-los. Os cronistas da época registraram aquele evento com mistura de horror e admiração. Alguns afirmavam que jamais haviam visto tamanha determinação num inimigo estrangeiro. Historiadores modernos ainda debatem até onde vai a exatidão dos relatos, mas todos concordam em uma coisa: aquele cerco despedaçou o orgulho anglo-saxão e foi um dos pontos de virada mais marcantes do período. Até hoje, estudiosos discutem se o resultado poderia ser diferente caso o rei tivesse ouvido seus conselheiros ou reforçado suas defesas com antecedência. Mas a história é implacável, e decisões tardias muitas vezes selam destinos inteiros. E o passado nos lembra que arrogância, subestimação e demora para agir podem ser tão perigosos quanto exércitos inimigos, e que em momentos decisivos, coragem e sabedoria são as armas mais valiosas que alguém pode ter. Se você quiser continuar viajando por histórias como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários qual batalha, império ou personagem você quer ver aqui na próxima vez.